Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, um dos administradores da página Refutando o Arminianismo da Zoeira e também dono do canal Mergulhando nas Escrituras, ok? Semana passada, a página Arminianismo da Zoeira postou uma imagem bem interessante e na imagem colocaram algumas seitas pseudo-cristãs. Por exemplo, colocaram a profetisa dos adventistas, não é? Ellen White. Colocaram também Charles Taze Russell, pai das Testemunhas de Jeová. Colocaram também Joseph Smith Jr., pai do mormonismo. E colocaram a imagem de João Calvino, representando assim o calvinismo, não é? Eu acho interessante e de antemão eu gostaria que deixar claro aqui para vocês que a minha pretensão não é defender João Calvino. Eu entendo que Calvino foi um grande teólogo, é claro que sim. Contudo, teve suas mazelas. Minha pretensão, portanto, não é defendê-lo. Minha pretensão é defender exatamente e especialmente o calvinismo. Nosso modelo, meus irmãos, é Cristo e não Calvino. É interessante porque eles equiparam o calvinismo com as seitas mais heréticas, blasfemas e diabólicas que existe. Agora eu entendo também que esse argumento usado pela página Arminianismo da Zoeira pode ser usado contra eles mesmos. Por quê? Porque a teologia deles, não é? Ela tem suas raízes nas seitas mais diabólicas que nós conhecemos. Ok? A teologia arminiana e os modernos arminianos, não é, têm suas raízes teológicas nas seitas mais heréticas e em seus respectivos hereges. A teologia moderna arminiana tem suas raízes em Pelágio, Socino, papismo e assim por diante. Vamos começar. Vocês, arminianos, gostam de dar toda a tônica no livre-arbítrio do homem, não é? E quem é que prega o livre-arbítrio? Todas as seitas que nós conhecemos e as que vocês postaram na imagem também. O papismo, o romanismo prega o livre-arbítrio e a salvação por obras, coisa que vocês pregam também. Embora, e eu sei disso perfeitamente, que na teoria, no blá blá blá, vocês são bons e afirmam que a salvação é unicamente pela graça de Deus, né? Pela graça mediante a fé em Cristo. Eu sei disso perfeitamente. A palavra de vocês e todo esse discurso até que é bonitinho. Todavia, página Arminianismo da Zoeira e arminianos em geral, na prática não é bem assim que funciona. Por quê? Porque na prática vocês negam, rejeitam completamente o que pregam na teoria. Vocês pregam o livre-arbítrio. Pois bem, nós encontramos o conceito de livre-arbítrio entre os adventistas do sétimo dia, entre os russelitas, entre os mormonitas. Ok? Vocês pregam sobre a questão do livre-arbítrio e é interessante porque o Papa Leão X, no contexto da reforma, nos dias de Lutero, ele publicou um documento que ressaltava a seguinte afirmação: todo aquele que for contra, avesso, antagônico ao livre-arbítrio, seja maldito. E quem é que prega o livre-arbítrio? São vocês, arminianos.
Quem é que prega a salvação por obras? Embora na teoria vocês dizem que não. Mas quem é que prega exatamente na prática? São vocês. Veja bem, no livro A Doutrina da Predestinação, da CPAD, página 27, o pastor e teólogo arminiano pentecostal Zeferino Pedro da Silva disse as seguintes palavras: e assim, de acordo com os arminianos, que são vocês, a salvação não depende somente de Deus. Olha que blasfêmia! Isso remonta o conceito pelagiano, socino e assim por diante. A salvação não depende somente de Deus, mas da fé, da obediência e da perseverança do homem. Vocês pregam exatamente isso. Em contrapartida, sabe o que diz a Escritura? Que somente Deus é quem tem o poder de salvar o homem. Veja no livro do profeta Isaías, capítulo 63, verso de número 5. Olhei, quem que olhou? Deus, não é? E não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. A salvação é algo exclusivo de Deus e não do homem, conforme Jonas capítulo 2. Percebe que as raízes da teologia soteriológica de vocês têm as raízes nas seitas mais heréticas e blasfemas, e não nós calvinistas. Percebe isso? O interessante é que vocês, como nunca têm amparo bíblico para sustentar as crenças e seus achismos, vocês sempre partem e apelam para falsas acusações. E aí vocês vão dizer que Calvino matou Miguel Servetti, não é? E que isso é falso, não é verdade? Aliás, eu tenho um vídeo no canal refutando essa falsa acusação histórica, ok? Vocês vão afirmar também que Calvino afirmou que Jesus é o arcanjo Miguel. Vocês vão afirmar que Calvino era homossexual e etc. Agora vem cá, será que isso, página Arminianismo da Zoeira, não seria uma violação de um dos mandamentos de Êxodo capítulo 20? Aliás, o 9º mandamento, quando diz: não levantarás falso testemunho contra o teu irmão? Será que isso não seria a quebra deste mandamento? Se vocês querem rebater, rebatam com a Bíblia. Regra de fé e prática somente a Escritura. E é por isso que eu não considero vocês como meus irmãos em Cristo. Por quê? Porque a teologia de vocês, ela não se compactua com as doutrinas essenciais fundamentais da nossa fé cristã. Pode vir aqui me chamar de hipercalvinista, eu não estou nem aí. Mas é o que eu penso sobre vocês e é isso que vocês revelam na prática. A teologia de vocês não se harmoniza com as doutrinas fundamentais, essenciais do cristianismo. Vocês pregam que Deus é soberano, mas na prática vocês rejeitam. E rejeitam como? Através da teologia humanista de vocês. Vocês dizem que a justificação é somente pela fé em Cristo. É um discurso bonitinho, não é mesmo? Contudo, na prática vocês rejeitam a justificação somente pela fé em Cristo, trazendo para os leigos e para a massa de gente métodos legalistas, moralistas e farisaicos. Logo, todo aquele que nega a soberania de Deus, a justificação somente pela fé em Cristo, colocando métodos humanos para o homem chegar até Deus, logo não considero tal indivíduo como meu irmão em Cristo. Ok? Abraço.